Nessa perspectiva, imagine um prédio de 4 andares, quase do comprimento de um quarteirão, e você terá uma ideia. O livro Guinness de Records registra a Arca como o barco de madeira mais longo que jamais foi construído. E durante a Segunda Guerra Mundial, os barcos USS Novo México e USS Oregon foram construídos com as mesmas proporções que a Arca de Noé, 6 vezes mais compridos do que largos. Agora sabemos o enorme tamanho e capacidade da Arca. Mas como poderiam ter sido a vida e as condições a bordo dessa grande embarcação? Ed Atkinson, construtor do modelo da Arca, explica o projeto do interior da Arca a partir de um modelo em escala que ele construiu completo, com 200 animais esculpidos à mão. No andar de cima desse modelo, dessa extremidade até o meio da Arca, reservei para pássaros. No meio da Arca, temos uma passagem acima da jaula dos elefantes e girafas. E então, imediatamente depois disso, temos a casa dos roedores e uma grande área para estocagem. E depois, a área de cozinha. E, finalmente, nessa extremidade, os alojamentos junto com os banheiros. No andar do meio desse modelo, comecei nessa extremidade com todos os grandes felinos. Os tigres, leões e assim por diante. Imediatamente ao lado deles, temos os hipopótamos e os rinocerontes, e então os elefantes, quase no meio do modelo da Arca. Bem ao lado dos elefantes, após uma ampla área, temos as girafas e depois os cavalos, e zebras, e muitos dos outros animais domésticos. Uma grande área de armazenamento e depois a área aqui reservada para alimentos. Em ambos os lados do andar do meio, construiu uma escada para subir. A construção da Arca continuou por muitos anos. Os vizinhos de Noé vieram para rir e desprezar, enquanto ele e sua família trabalhavam para completar a Arca. A construção feita com as mãos de uma embarcação flutuante nessas enormes dimensões assombra a mente. Como foi possível para Noé construir a Arca em tão grande escala como registrado na Bíblia, sem o uso de tecnologia moderna? Se olharmos a evidência deixada para nós por antigas civilizações, descobrimos que quanto mais formos para trás, mais espantosos são os feitos. Os antigos minuanos eram altamente avançados. Algumas das reconstruções de seus templos que foram destruídos catastroficamente revelam que tinham enormes habilidades, perícia arquitetônica e projetos artísticos. Vemos seus mosaicos, ventilação natural e ar-condicionado. Podemos ir ao Egito e ver seus artefatos, alguns dos quais são galvanizados. Tais artefatos têm sido encontrados por todo o mundo antigo. Os antigos também eram capazes de fazer baterias e gerar eletricidade. Os antigos maias eram capazes de calcular o ano solar com a precisão de 365 dias, décimos de 2420, em 0,2 de milésimos de dia. Podemos ver essa mulher enterrada há mais de 2.100 anos na China. Hoje, seu corpo está perfeitamente preservado, a ponto de ser examinado por um técnico de raio-x. O corpo foi enterrado na base de um morro e, quando foi escavado, encontraram um sistema muito complexo de caixões. Encontraram dentro do sarcófago muitas coisas interessantes, como um compacto contendo rouge, batom, pó, pincel, luvas de seda, um lenço de seda, até objetos de laca e instrumentos musicais. Exatamente o que a Bíblia afirma que as pessoas do passado eram capazes de fazer. Dessa informação, podemos facilmente tirar a conclusão de que, de fato, o homem antigo tinha uma tecnologia suficientemente desenvolvida para construir uma embarcação do tamanho da Arca de Noé. Mas sabemos a localização geográfica onde a Arca foi construída? A Arca foi construída em uma cidade pré-diluviana, ou melhor, perto de uma cidade pré-diluviana chamada Churupaq. Ela é assim identificada no Épico de Gilgamesh, que é uma história cuneiforme sobre o dilúvio encontrada na Assíria. Churupaq, mantendo o mesmo nome, se tornou uma cidade pós-diluviana. Fica no sul do Iraque. Também sabemos onde a Arca pousou, na Turquia Oriental. Sabemos a distância que a Arca percorreu, mais de 4.200 quilômetros.
Completado o grande barco, Deus comandou Noé a trazer para a arca 2 de cada criatura viva, macho e fêmea. A reunião dos animais não teria sido uma tarefa virtualmente impossível? Uma façanha além de qualquer probabilidade? A Bíblia diz que os animais deveriam ir para a arca. Nesse caso, nos perguntamos como os animais sabiam chegar até essa localidade. Nós achamos que instintivamente eles sentiram, a partir do que se passava à sua volta, que esse desastre iminente estava para acontecer. Como resultado, eles foram levados ou direcionados a procurar um lugar de segurança. Assim, os animais foram para a arca. Muitas vezes vimos que existem desastres de larga escala, como furacões, terremotos ou até mesmo grandes tempestades, que fazem com que os animais respondam dessa forma. Eles fogem de onde estão e correm para um lugar seguro. Achamos que talvez seja essa a força motivacional que levou todos aqueles animais para a arca. Apesar do enorme tamanho da embarcação flutuante de Noé, surgem muitas perguntas sérias que claramente desafiam a credibilidade de toda a história da arca. Eu pergunto, como poderia um casal de cada animal vivo ser trazido a bordo de qualquer barco? Só a quantidade e peso lotaria uma frota de arcas. Não creio que possamos aceitar a história da arca. De fato, o registro bíblico não diz que todas as espécies de animais do mundo estavam na arca. Muitas variedades estavam no mar, baleias e criaturas marinhas de vários tipos, e a maioria das variedades de insetos do mundo também não estava incluída. A partir de estudos que eu e outros fizemos, estimamos que de 2.000 a 2.500 tipos diferentes de animais poderiam ter sido levados a bordo da Arca de Noé. Hoje, cada família de criaturas na Terra possui um único par de ancestrais. Por exemplo, mesmo havendo mais de 300 variedades de cães atualmente no mundo, devido à criação seletiva, elas têm um único ancestral. Considerando o número de tipos de animais colocados a bordo da arca, teria tido amplo espaço para carregar os ancestrais de todas as espécies que conhecemos hoje, com lugar sobrando para a família de Noé, comida e suprimentos. A longa tarefa de reunir os animais da arca estava para terminar. Entrem na arca, tu e toda a tua família, Deus disse a Noé, porque és o único justo que vejo nesta geração. Aqueles que testemunharam o espetáculo o consideram pura loucura. A promessa de Deus ecoou para Noé. Em 7 dias, ele enviaria chuvas do céu e varreria da face da terra todas as criaturas vivas que ele havia criado. Com muito pesar e sem outra alternativa, Noé fechou a porta da grande arca com relutância. E a Bíblia diz que Deus os fechou lá dentro. As pessoas continuaram a zombar de Noé, inconscientes da devastação e morte que estava por vir. Isso pode ser o início. O aguaceiro ia muito além do que poderiam imaginar. Seu desprezo foi esquecido e suas preocupações se transformaram em medo. Mesmo entre os 8 a bordo, a incerteza crescia. Não podemos deixá-los morrer. Certamente temos provisões suficientes para trazer essas pobres criaturas a bordo. Sabe o quanto desejo que pudéssemos fazer o que diz? Mas há um propósito maior, um plano maior do qual fazemos parte.
Não está em nossas mãos mudar isto. Devido ao tipo de homem que era, o coração de Noé estava com eles. Mas ele sabia que não tinha escolha fora seguir as ordens de Deus. E quanto à própria arca? Como ela foi projetada para se comportar durante o dilúvio? Ela seria capaz de cumprir sua missão de salvar vidas? Poderia uma embarcação construída com as especificações da arca suportar uma tormenta de 40 dias e sobreviver a um mar violento e tempestuoso por meses a fio? A arca seria segura e estável na água? Alguns estudiosos rejeitaram completamente a ideia de um barco de madeira do tamanho da Arca de Noé poder ser útil no mar. No que concerne ao projeto e à construção da Arca Bíblica, há várias razões importantes de ela não poder ter existido. Primeiro, a tecnologia necessária simplesmente não existia. Segundo, qualquer barco moderno hoje em dia teria afundado sob condições de tempo bem melhores do que o dilúvio bíblico. É altamente improvável a Arca de Madeira de Noé ter sobrevivido além de algumas horas sob tais condições. Para melhor examinarmos esse assunto, levamos o modelo da arca a um laboratório da Marinha para ver como se comportaria em ondas e outras pressões hidráulicas quando submetida a ondas irregulares, geralmente encontradas no oceano. A arca foi considerada não apenas adequada, mas excepcionalmente estável. Então, o tanque teste reproduziu ondas de maré equivalentes a 60 metros. Novamente, a arca não só foi eficiente, como extraordinariamente estável. Veja bem, pode-se mostrar que o equilíbrio entre a força de flutuação da força gravitacional, da força da onda e assim por diante seria tal que a arca se reaprumaria se fosse inclinada em até 90 graus. Em outras palavras, a qualquer ponto entre 0 e 90 graus, o efeito de ancoração seria tal que ela se ajustaria novamente. Seria praticamente impossível embarcar. A arca parece de fato ter sido uma embarcação altamente confiável no mar. É ainda mais notável devido a um simples fato. Nenhum barco maior foi construído na Terra por mais de 4.000 anos. Examinamos o que a Bíblia nos diz sobre a construção da Arca de Noé. Estabelecemos que a tecnologia existia há 5.000 anos para construir um barco que pudesse transportar 2 de cada espécie animal terrestre e que tal embarcação poderia ter sobrevivido às ondas gigantescas de um dilúvio universal. Nós ouvimos as vozes de testemunhas oculares que afirmam ter visto a arca do ar e da terra. A madeira, trazida de mais de 4.000 metros do ar e do Monte Ararat, foi determinada por cientistas como sendo de 5.000 anos atrás. Todas essas evidências apoiam o relato bíblico e parecem confirmar que Noé, de fato, construiu uma arca na qual ele, sua família e um casal de cada animal da terra sobreviveram a um dilúvio catastrófico. Mas essa história é muito mais do que a questão se Noé existiu ou não. É a história de um homem de fé que seguiu as palavras de Deus e, como resultado, desempenhou uma tarefa gigantesca perante uma inacreditável adversidade. Noé sobreviveu a anos de trabalho árduo e ao ridículo para ser fiel ao que Deus lhe havia dito para fazer.
Hoje, nós às vezes enfrentamos o ridículo e as dificuldades quando tentamos fielmente seguir a Deus. Nós, consistentemente, defendemos o que é certo, como fez Noé, ou facilmente nos conformamos com a cultura egocêntrica à nossa volta. Algo a se pensar.